Então, gente, dou boas-vindas aí aos alunos de Biofísica para que a gente dê continuidade, então, ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre os receptores de membrana. Então, a gente precisa iniciar falando um pouco da comunicação célula a célula. Então, as células, elas podem reagir a diversos sinais ou estímulos. E a gente já falou durante a disciplina, durante o nosso curso, dos estímulos mecânicos, por exemplo. Então, nós temos células que têm mecanoreceptores, né? Então, são receptores especializados, né, em sinais mecânicos. E também podem transferir célula a célula pela interação do seu citoesqueleto. Fora isso, nós temos ainda aqui sinais elétricos que podem passar célula a célula, serem transferidos diretamente célula a célula, tá? Através das junções comunicantes entre essas células ou junções do tipo gap, tá? Então, a comunicação célula a célula ela pode usar sinais diretos, sejam eles sinais químicos, elétricos ou mecânicos, tá? O nosso objetivo principal dessa aula será a comunicação via sinais químicos, tá? Os sinais mecânicos, eles podem ser originados do ambiente externo, por exemplo, na transdução sensorial. Então, nós temos mecanoreceptores espalhados na nossa pele, por exemplo, que são sensíveis à vibração, ao tato, ao toque, à dor, né, à vibração, à pressão. Então, esses mecanoreceptores são sensíveis a esses estímulos do tipo mecânico, um estímulo físico, tá certo? E os sinais elétricos são geralmente usados dentro da célula como parte de uma via de sinalização celular para a comunicação intracelular. Então, a gente viu nas aulas passadas de potencial de membrana, potencial de ação, que quando eu tenho uma mudança de potencial dessa célula, isso gera nessa célula mudanças na sua bioquímica, no seu metabolismo, tá certo? Isso acontece e é importante nas sinapses elétricas, que a gente vai estudar no segundo tópico, numa segunda aula, e também na contração muscular do músculo liso e também do músculo cardíaco. Ou seja, a transmissão da informação célula a célula, por exemplo, no músculo cardíaco, ele dá basicamente através de transmissão elétrica célula a célula, que acontece aí pelas fibras. Agora a gente vai falar da sinalização química, tá? Não requer o contato direto e íntimo entre essas células e pode ser classificado conforme a distância, um mecanismo de transdução ou de transformação, alvo e os sinais químicos. Então, por exemplo, aqui nós temos nesse exemplo um contato direto, um contato dependente entre a célula sinalizadora e a célula alvo, através da interação, então, de uma proteína ou uma molécula sinalizadora aqui na superfície da célula sinalizadora e um receptor de membrana na célula-alvo. Isso aqui acontece e é importante, por exemplo, nas reações imunes do sistema imune. Então, por exemplo, as células apresentadoras de antígeno, como por exemplo os macrófagos, os fagócitos de forma geral, eles fagocitam um determinado micro-organismo, um determinado antígeno que seja, e ele apresenta essa proteína, né, antigênica, ou esse complexo de proteínas na sua superfície. Outras células do tecido linfóide, né, por exemplo, podem reconhecer esses complexos através de uma interação aqui receptor e antígeno, tá certo? Então, essa ligação aqui ela é específica e pode dar-se célula a célula. Aqui nós temos uma sinalização do tipo autócrina. Então, a célula que vai sinalizar, ela produz uma substância química, uma sinalizadora, ela secreta essa substância no fluido extracelular, então aqui é do inglês extracelular fluid. Então, ela secreta essa substância e ela tem receptores, então ela responde à secreção da sua própria substância. Ou, tá? Isso ocorre também para células idênticas a ela, tá? Na sinalização parácrina, o que que nós temos? Nós temos uma célula sinalizadora que produz aqui uma substância química. Essa substância química ela é secretada por essa célula, cai, então é liberada no espaço, né, extracelular, no fluido extracelular, e age de forma local nas células
nas células vizinhas que sejam diferentes dessa célula aqui. Um exemplo dessa sinalização parácrina acontece nos nossos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, no nosso vaso sanguíneo nós temos células de revestimento que são células endoteliais e na camada do subendotélio nós temos células musculares do tecido muscular liso. Então, por exemplo, o controle do endotélio sobre a própria pressão arterial acontece por via parácrina. Então, o endotélio ele pode secretar nesse espaço óxido nítrico, NO, que é um importante importante e potente vasodilatador. E esse óxido nítrico age de forma parácrina nas células vizinhas ali do músculo liso desse vaso, então promovendo aí a vasodilatação. Então é uma resposta local, essa sinalização ocorre aqui de forma que esse sinalizador ele é apenas liberado no fluido extracelular. Na sinalização endócrina, o que que nós temos? Nós temos uma substância química que a gente pode determinar aqui de hormônio, seja esse hormônio qualquer que seja a sua característica química, seja peptídico, seja esteroide, seja amínico, né, por exemplo. Então, essa célula sinalizadora, que agora é uma célula glandular, ela libera esse conteúdo, essa molécula sinalizadora. Essa molécula sinalizadora, ela cai, né, na corrente sanguínea e ela chega, então, à sua célula-alvo através da corrente sanguínea. Então, na sinalização endócrina, a ação do transmissor, né, do primeiro transmissor ou da molécula sinalizadora, ela ocorre de forma distante da célula de origem. Tá? Então, toda e qualquer célula que tiver um receptor de membrana específico para esse hormônio, por exemplo, vai ter ação. Ela vai responder esse hormônio, tá? A partir do momento que essa molécula cai na corrente sanguínea, ela pode atingir todo o tecido e toda a célula através da grande circulação e da microcirculação. Caso essa célula tenha o seu receptor, esse hormônio vai se ligar a esse receptor e vai ocasionar nessa célula-alvo alguma resposta. E nós temos aqui uma sinalização neuroendócrina. É muito semelhante à endócrina, só que o que que acontece? No caso, essa molécula ou substância sinalizadora, ela é secretada por um neurônio e não uma célula do tipo glandular. Só que ela, da mesma forma, ela cai, é liberada na corrente sanguínea, alcança a grande microcirculação e é, então, receptada, então é captada, então há interação dessa molécula com o receptor de membrana na célula-alvo e aqui vai desencadear uma resposta. E nós temos ainda a sinalização por neurotransmissores, tá? Isso ocorre que são substâncias químicas produzidas por neurônios. Então, essas substâncias são produzidas aqui pelo corpo ou pelo axônio, ou pelos, perdão, axônio não, pelo soma, né, desse neurônio. E esse neurônio, ao passar um potencial de ação, então percebam essa curvazinha que está representando um potencial de ação sendo propagada aqui ao longo da membrana do axônio. Chegando no terminal axônico, onde ficam guardados esses neurotransmissores dentro do interior de vesículas, eles são secretados aqui nesse espaço que chama-se, então, fenda sináptica. A gente vai estudar isso com mais detalhes na aula de sinapses, tá? Então, essa célula que a gente agora vai chamar de célula pós-sináptica, ela tem receptores de membrana que são específicos para esse determinado neurotransmissor e isso vai ter uma resposta, tá? Então, há uma variedade de respostas celulares devido a uma sinalização química. Pode ocasionar o transporte de íons, seja um influxo ou efluxo, pode desencadear a ativação de uma determinada via metabólica, então na síntese proteica, síntese de hormônios, etc. Na expressão ou diferenciação gênica, então eu posso, por exemplo, ativar a diferenciação gênica, né? Então aquela célula ela vai a partir de então dessa sinalização ela vai começar a expressar uma proteína diferente, por exemplo, uma proteína de superfície, então ela vai passar a ser diferente, tá? Pode induzir a mudança de forma, movimento ou produção de força, como acontece nas células musculares pela contração muscular
Essa célula ela pode ser induzida ao crescimento ou divisão celular, então isso é um exemplo clássico que a gente pode dar é na medula óssea. Então, esses sinalizadores químicos, por exemplo, as citocinas e fatores de crescimento, vão ser produzidos ali a nível local ou até mesmo a nível sistêmico, tá? E vão induzir as células tronco hematopoéticas a crescer e se dividirem e depois se diferenciarem em tipos específicos. Então, ela vai se diferenciar no neutrófilo do tipo no granulócito do tipo neutrófilo, ou um granulócito do tipo eosinófilo, ou um granulócito do tipo basófilo, ou ela vai se diferenciar, por exemplo, na linhagem linfocítica. Então, vai depender aí dos fatores e da junção, né, da ação de um fator de crescimento ou citocina. E pode também induzir a apoptose ou morte celular programada dessa célula. Então, aqui a gente tem, né, um exemplo nessa ilustração do sinal extracelular através aqui da interação desse sinalizador com seu receptor, pode ocasionar várias vias de sinalização, modificando a função proteica, alterando a maquinaria proteica, e isso dá uma resposta celular. Então, essa célula pode se proliferar, migrar, diferenciar, produzir algum hormônio, pode também induzir aqui uma resposta na modificação da expressão gênica. Então, eu posso ativar um gene a transcrever isso no RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, então, vai dar origem a uma proteína específica, tá? Então, a capacidade das células em receber e responder a sinais para além da membrana plasmática é fundamental para a vida. Então, os sinais ou informações ou estímulos são detectados por receptores específicos e convertidos em uma resposta celular que sempre envolve um processo químico. Então, independente do sinal ser um sinal elétrico, por exemplo, eu dei um exemplo, né? Se eu induzir uma corrente elétrica na célula do coração, ela pode contrair-se, que é o que acontece nos desfibriladores. É um sinal elétrico que eu estou induzindo na célula e ela vai se contrair. Ou um sinal mecânico, por exemplo, na dor, os mecanorreceptores da pele, do tato, ou um sinal químico. Independentemente de qualquer que seja esse tipo de informação, isso vai gerar um processo químico intracelular. Tá? Então, a transdução de sinal significa a conversão de um sinal, seja ele qual for, em um processo químico intracelular. E tem essas seguintes características que nós iremos trabalhar nos próximos slides. Então, nos organismos multicelulares, existe uma especificidade maior na transdução de sinal. Por quê? Os organismos multicelulares, eles têm um nível de organização muito superior e complexo aos organismos comparado aos organismos unicelulares. Então, nós temos células especializadas na captação de determinados estímulos ou sinais. Por exemplo, os nossos sentidos especiais. Então, a nosso sentido da visão, nós temos células que são fotorreceptoras. Então, elas são especializadas em captar um sinal do tipo físico, né? Uma onda eletromagnética. Tá? Então, em determinado comprimento de onda ali na região do visível, em média 550 nanômetros, tá? Mas a gente tem uma faixa de 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda. Então, a gente é capaz de detectar esse sinal, o reflexo da luz nos objetos, tá? Por conta desses fotorreceptores, tá certo? Então, nós temos receptores para, por exemplo, o olfato. Então, nós temos as células odoríferas, nós temos o nosso epitélio olfatório, células que são especializadas em detectar, que são sensíveis a essas moléculas odoríferas ou odorantes, tá? E isso nós temos no externo, por exemplo, os órgãos dos sentidos, e também receptores internos. Então, nós temos ali pontos que a gente chama na fisiologia de pontos de. Não é pontos de checagem, são variáveis de. São variáveis, né? Eu esqueci, me fugiu aqui a palavra. Mas, por exemplo, são variáveis críticas, por exemplo, pH. Então, nós temos células especializadas em detectar mudança de pH sanguíneo. Tá? Nós temos células especializadas em detectar a pressão parcial de oxigênio e dióxido de carbono, pressão arterial, concentração de glicose, tá? Osmolalidade, então volume de água, de líquido, porque são
temperatura, porque são questões fisiológicas que nosso organismo precisa controlar muito bem, tá? Então, a molécula sinalizadora se encaixa no sítio de ligação do receptor, que é complementar essa molécula. Então, a gente tem dois modelos sugeridos, e aí a gente vai estudar quais são esses modelos. Então, outros sinais não se encaixam devido a essa complementariedade. Então, por exemplo, os nossos fotorreceptores, nós temos dois tipos de fotorreceptores, cones e bastonetes. Um deles é responsável por captar é, luz verde, né, no comprimento de onda referente à coloração verde. Então, ele é específico a isso. Então, outro tipo de sinal em outro comprimento de onda, ele não detecta. Tá? Um exemplo. Por exemplo, no nosso paladar, nós temos, né, nos nossos botões gustatórios, nós temos células gustatórias que são específicas para o sabor doce. Então, nós temos células que são especializadas em detectar o sabor doce. Por quê? Porque na superfície dessas células nós temos receptores que são específicos para carboidratos como a glicose, a sacarose, né? Então, essa célula especializada, ela transduz esse sinal, porque ela transforma esse sinal químico, que é, por exemplo, a concentração de glicose, em um sinal intracelular, que também é um sinal químico, tá? Todo sinal intracelular, ele vai ser um processo químico, tá? E são três fatores responsáveis pela extraordinária sensibilidade da transdução de sinal. Primeiramente, é a alta afinidade dos receptores para as moléculas sinalizadoras, então tem que ter especificidade. Então, a molécula sinalizadora ela tem que ter afinidade com o seu receptor. Cooperatividade, frequentemente, mas não obrigatória, e a ação ligante-receptor e a amplificação do sinal por cascatas enzimáticas. Isso é extremamente importante porque um simples, né, uma mínima concentração, por exemplo, de glicose no sangue sensibiliza os meus receptores, por exemplo, do pâncreas lá. Então, opa, eu tenho que secretar insulina, por exemplo, tá? E aqui a gente vai estudar as características da transdução química. A primeira que a gente estuda é a especificidade. Então, nesse exemplo, nós temos duas substâncias, substância S1 e substância S2. Nós temos que lembrar que esses receptores são proteínas transmembranais, ou seja, atravessam a membrana. E existe na face externa um sítio de ligação. Esse sítio de ligação, que é proteico, que vai depender da estrutura primária, secundária, terciária e até quaternária desse receptor, ele tem que ser complementar a esse ligante, que é, por exemplo, essa substância S1. Percebam aqui que essa S1 é complementar ao receptor. Em compensação, S2 não tem uma substância, não tem, perdão, uma estrutura que seja complementar ao sítio de ligação desse receptor. Então, não vai haver essa interação substância ligante com o receptor, nesse caso S2, e isso não vai gerar, então, uma resposta. Então, eu falei que existem dois modelos, né, de interação. Isso vocês vão estudar, ou já estudaram, em bioquímica, na enzimologia, e também vão estudar na farmacologia. Então, por exemplo, nós temos o modelo chave-fechadura, em que o substrato ou ligante, ele complementa-se de forma 100%, complementariedade mesmo, através de ligações não covalentes. Então, são ligações do tipo pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals, interações hidrofóbicas, tá? Desse substrato com o sítio de ligação desse receptor, havendo essa complementariedade, esse receptor vai induzir a transdução do sinal intracelular. Mas o que é melhor aceito atualmente é o modelo do encaixe induzido. Por quê? Quando esse ligante ele vem se aproximando do seu receptor, isso vai induzindo nesse receptor mudanças estruturais que façam com que ele seja complementar a esse ligante, tá bom? A gente tem como quantificar essa afinidade ligante-receptor,
que pode ser expressa na forma de constante de dissociação. Ela é comumente expressa na potência de 10 a menos 10 molar, ou seja, o receptor detecta concentrações picomolares da molécula sinalizadora. Então, esse exemplo a gente pode aplicar muito para os hormônios. Então, provavelmente, quase todos vocês, se não todos, já fizeram dosagem, por exemplo, de TSH, T4 ou de algum outro hormônio. Quando vocês veem no resultado do exame, vocês veem que são resultados em microgramas, nanogramas por ml. São concentrações mínimas, mas mesmo essas concentrações mínimas, elas são extremamente significativas. Então, às vezes a gente fala, mas tem uma alteração mínima nesse exame, antes o TSH era tanto, agora é tanto. Mas percebam que uma alteração mínima, por causa da afinidade e também da cascata de amplificação, pode gerar consequências significativas clínicas, tá? Então, essa interação, essa afinidade, ela pode ser calculada pela análise de Sketch-Chart, que a gente tem aqui a fração ligada, que é um bound do inglês B, e a fração livre. Então, essa razão ligante ligado, ligante livre, a gente coloca nesse eixo Y. Enquanto no eixo X, a gente apenas coloca a fração ligada. E a gente, então, vem e aplica essa fórmula, e a gente consegue ver a saturação desse receptor ligante. Então, isso acontece, essa característica, ela também é dita pela saturação do receptor, igual acontece com o complexo enzima-substrato. Então, você satura os sítios de ligação do receptor, tá certo? Isso pode acontecer, né? Agora a gente vai estudar as outras características. Então, a amplificação, que eu já falei. Então, uma pequena concentração do sinal, ao ligar-se ao seu receptor, ativa essa enzima 1. Essa enzima 1, por sua vez, ativa 1, 2, 3 moléculas da enzima 3. Cada molécula da enzima 2. Cada molécula da enzima 2 ativa mais 3 da enzima 3 e assim por diante. Isso chama-se cascata de amplificação do sinal. Então, essa ação, essa resposta celular, ela é geometricamente aumentada na cascata enzimática. Outra característica é a modularidade. Proteínas com afinidades multivalentes formam diversos complexos de sinalização a partir de partes intercambiáveis. Então, isso acontece, por exemplo, a fosforilização. Toda vez que você fosforila uma proteína, fosforila uma enzima, você está ativando, de forma geral, aquela molécula, aquela enzima. Então, você pode, então, ativar essa aqui. Isso é muito comum, por exemplo, na cascata de coagulação do sangue, tá? Você ativa uma proteína, essa proteína interage com outra, formando um complexo. Esse complexo de duas proteínas, então, vai se ligar ou vai ativar uma outra proteína, dando uma resposta, tá? Nós temos ainda a dessensibilização ou ativação, ou seja, a ativação do receptor dispara o circuito de feedback ou retroalimentação que desliga o receptor ou remove-o da sua superfície celular. Então, a partir do momento que eu tenho a ligação desse sinal, a célula já desencadeou a sua resposta celular. Então, eu não preciso que esse sinal fique ali ligado todo o tempo. É como se fosse um interruptor. Eu ligo, acendi, agora eu preciso desligar. Porque eu não posso ficar com essa célula todo o tempo de forma gerando aquela resposta, tá certo? Há uma adaptação também, por exemplo, nos sentidos especiais da visão, ou seja, quando a gente sai do ambiente muito escuro e vai imediatamente para um ambiente claro, a gente tem que ter aquele período de adaptação justamente por essa interação sinal-receptor. E aqui a gente tem a integração de sinais, que também é responsável pela modulação, e a gente consegue exemplificar na somestesia, no tato, por exemplo. Então, você consegue discriminar o tato quando você coloca dois sinais ao mesmo tempo em locais diferentes, sensibilizando receptores diferentes, tá certo? E aqui nós temos 6 tipos gerais de transdutores de sinais. Nós temos, primeiramente, o receptor acoplado ou associado a uma proteína G.
Essa proteína G, ela é, então, quando ela é ativada, ela vai desencadear um sinal que nós vamos estudar depois. Nós temos os receptores tirosina quinase, ou tirosina sinases, que são também uma enzima. Sinase, ela ativa, ela induz uma fosforilação. Nós temos o receptor acoplado a uma enzima chamada guanililciclase. Essa guanililciclase, ela ativa a formação, ela induz a formação do GMP cíclico. O que é guanilil? Guanilil vem de guanosina, é aquele nucleotídeo. A gente sabe que os nucleotídeos, eles têm a função de formar os ácidos nucleicos, mas eles também funcionam aqui como moléculas energéticas. Por exemplo, o GTP é uma molécula energética. Mas quando eu ciclo, eu tiro esses 2 fosfatos, deixo ele monofosfato e ainda deixo ele na forma cíclica, ele age como um segundo mensageiro. Então, a ciclase torna esse nucleotídeo na sua forma cíclica. E nós temos um canal iônico com portão, né? Que pode ser o receptor seu próprio canal iônico. Então, quando esse ligante liga-se aqui a seu sítio de ativação, ele induz mudanças conformacionais nessa proteína e passa, então, a aumentar a permeabilidade, a passagem de um determinado íon. Nós temos receptores de adesão, por exemplo, nas plaquetas, fazendo com que elas agreguem-se entre si e aderem, por exemplo, à parte do endotélio que foi lesado. E nós temos receptores nucleares, por exemplo, para os hormônios esteroidais, como testosterona. Então, a ligação do hormônio permite ao receptor regular a expressão de determinados genes. Então, esse ligante, percebam que em todos os outros exemplos, o ligante ele não adentra a célula. Ele está sempre ligando-se aqui à porção externa desse receptor. Mas esse ligante específico, ele tem que ter uma característica que é lipídica. Ele tem que atravessar a barreira lipídica aqui da membrana citoplasmática. Então, por isso que os hormônios esteroidais, como os hormônios sexuais, testosterona, estrógenos e progesterona, eles atravessam livremente a membrana e agem a nível de núcleo. E aqui eles vão induzir a produção de um RNA mensageiro que vai induzir a síntese de uma determinada proteína. Então, resumindo, né, todas as células têm mecanismos de transdução de sinal específicos e altamente sensíveis que foram conservados durante a evolução. Vários estímulos atuam por meio de receptores proteicos específicos. Os receptores ligam a uma molécula sinalizadora e iniciam um processo que amplifica o sinal, integra-o com o sinal de outros receptores e transmite a informação pela célula. Se o sinal persiste, a dessensibilização do receptor reduz ou cessa aquela resposta. E os organismos multicelulares têm 6 tipos básicos de mecanismos sinalizadores. Agora a gente vai estudar os principais receptores de membrana. Os receptores são proteínas transmembranais, tá? Eles são classificados em 2 tipos principais, ionotrópicos e metabotrópicos. Os receptores ionotrópicos são aqueles canais iônicos. Então, eles são esse tipo 4 aqui. O próprio receptor é um canal iônico, por isso que é ionotrópico. São os mais simples, que são dependentes de ligantes. O efeito dele é o que? A alteração da permeabilidade da membrana a determinado íon. O exemplo é os receptores para a maioria dos neurotransmissores. A liberação rápida de sinais químicos por sinais elétricos nos terminais nervosos, seguido de um sinal elétrico na célula-alvo, é o mecanismo de sinalização mais rápido no organismo, que é o impulso nervoso. O impulso nervoso é o mecanismo de sinalização que nós temos de mais rápido no nosso corpo. Então, aqui está o exemplo, né? Aqui a gente tem uma molécula sinalizadora que foi produzida por outra célula, no caso o neurônio, aqui a gente está falando de um neurotransmissor. Ela liga-se ao sítio de ligação desse canal, desse receptor, e esse receptor é o próprio canal iônico. Então, ele vai se abrir e vai permitir a entrada, o influxo de íons, tá? É assim que acontece a transmissão do impulso nervoso pela sinapse química. Eu tenho aqui um neurônio pré-sináptico, ele produz um determinado neurotransmissor,
Nesse caso aqui, desse exemplo, o neurotransmissor é a acetilcolina, tá? Então, esse potencial de ação, ele vem chegando ao terminal axônico, então ele vem, né, na mesma amplitude em que foi gerado. Lembre que isso é uma característica do potencial de ação. Essa mudança, essa despolarização, faz com que eu tenha a entrada de íons cálcio, tá? Essa entrada de cálcio induz a secreção desses neurotransmissores, porque o cálcio ele induz a fusão dessas vesículas contendo neurotransmissores com a membrana citoplasmática, induzindo uma exocitose desse neurotransmissor. Esse neurotransmissor, que nesse caso é a acetilcolina, vai ficar livre no que a gente chama de fenda sináptica, vai se ligar ao seu receptor. E o seu receptor é um canal de sódio. Então, a acetilcolina vai ligar o seu receptor, induzindo a entrada de sódio. Essa entrada de sódio, como a gente sabe, o sódio é um íon de carga positiva. Essa célula ela está no seu potencial de repouso. Quando eu tenho uma entrada em excesso de íon de sódio, o que que eu faço? Despolarizo a célula. Então, é assim que eu transmito a informação de um neurônio para outro. É uma das maneiras, nós temos duas. A gente vai estudar na próxima aula, tá? Então, aqui eu tenho alguns tipos de receptores ionotrópicos, tá? Nós temos receptores pentaméricos, tetraméricos e triméricos. O que que é isso? São proteínas e a gente sabe que as proteínas, elas têm conformações tridimensionais devido às suas, à sua forma, à sua conformação terciária ou quaternária, né? Então, aqui, os principais neurotransmissores, eles agem nesses canais iônicos. Então, por exemplo, a acetilcolina, eu já dei o exemplo, é um receptor pentamérico, então é um receptor que tem 5 subunidades proteicas. Então, a ligação de acetilcolina no receptor do tipo nicotínico, porque nós temos 2 subtipos de receptores de acetilcolina. No receptor nicotínico, ele ocasiona a entrada de sódio e potássio, mas principalmente de sódio. A serotonina é um outro neurotransmissor central e também do trato gastrointestinal. Tá? Aquele neurotransmissor, aquela molécula que está envolvida com a saciedade, com o prazer, etc. Então, nós temos receptores 5-HT3 que são canais iônicos. Então, quando eu tenho a ligação da serotonina com o seu receptor, a abertura desse canal, então a entrada de sódio. O GABA, o o ácido gama-aminobutírico, ele é o principal neurotransmissor do tipo inibitório. Por quê? Olha só, esse canal de GABA, que é o receptor GABA-A, nós temos 3 subtipos, GABA-A, GABA-B e eu acho que GABA-C, né, se eu não estiver enganado, ele permite a entrada não de um cátion, mas de um ânion. Então, percebam, se eu estou induzindo o influxo, a entrada de íons de carga negativa, eu estou diminuindo ainda mais o potencial de membrana dessa célula. Então, estou impedindo, ou estou dificultando, ou estou retardando que essa célula dispare um potencial de ação. Por quê? Se eu diminuo o potencial de membrana, eu aumento a distância, né, entre o potencial de membrana e o potencial limiar. A gente sabe, eu falei na aula passada, que para que eu dispare e gere potencial de ação, eu preciso alcançar o potencial de limiar. Mas se eu diminuo ainda mais o potencial de membrana, eu estou tornando isso mais difícil. Então, esse é o mecanismo pelo qual o GABA age, tá? A glicina é um aminoácido, também age como neurotransmissor a nível central e ela também tem um receptor que é um canal iônico para cloreto. Então, todas as vezes, em geral, que você tiver um canal iônico que permita a entrada de ânions, né? Ou seja, íons de carga negativa, esse sinal, em geral, é inibitório. Aqui nós temos o glutamato. O glutamato, ele é o principal neurotransmissor do tipo excitatório do sistema nervoso central e ele tem 3 receptores aqui. Receptor do tipo NMDA, receptor AMPA, ou AMPA, e receptores kainato. Percebam que o receptor NMDA ele permite a entrada de íons cálcio, enquanto o AMPA permite a entrada de íons sódio e potássio.
tá? O ATP, que é a adenosina trifosfato, ela também pode agir como neurotransmissor, permite a entrada, então, nos receptores P2X de sódio, potássio e cálcio. Aqui é o exemplo do receptor colinesterase do tipo nicotínico, que é um receptor central e também da placa motor, do sistema parasimpático, nervoso parasimpático, que é um receptor para acetilcolina. Eu falei no slide anterior que ele é um receptor pentamérico. Então, eu tenho duas subunidades alfa, uma beta, uma delta e uma gama. Então, para que esse canal se abra, eu tenho que ter a interação, a ligação de duas moléculas de acetilcolina, uma em cada subunidade alfa. Então, quando eu tenho duas acetilcolinas ligando cada uma à sua subunidade alfa, esse receptor se abre, permitindo a entrada de íons sódio e assim despolarizando a célula. Aqui eu tenho uma visão tridimensional desse mesmo receptor e aqui mostrando como o canal está fechado e aqui quando eu tiver duas ligações, né, ligação de duas acetilcolina, o canal abre permitindo um influxo de sódio. Aqui é a diferença, né? Eu tenho vários subtipos de receptores do tipo nicotínico e muscarínicos, mas aqui eu tenho, por exemplo, algumas moléculas que podem interagir com esse receptor. Então, quando vocês estudarem farmacologia, por exemplo, ou fisiologia, vocês vão estudar, por exemplo, o que é um agonista ou antagonista competitivo, o que é um antagonista não competitivo ou modulador alostérico, o que é um antagonista não competitivo bloqueando o canal. Por exemplo, eu sei que esse receptor é um receptor do tipo canal que tem um sítio de ligação para a acetilcolina. Se eu tiver uma segunda molécula que não é acetilcolina, e ela se ligar, porque é uma molécula química que pode ter uma estrutura química semelhante à acetilcolina. Como é aquele modelo chave-fechadura ou encaixe induzido, essa substância também vai se ligar nesse sítio de ligação. Se for uma substância que promova a abertura desse canal, é um agonista competitivo, porque ele vai competir pelo mesmo sítio de ligação que é a acetilcolina. E aí, como que eu sei que ele é competitivo? Porque eu preciso estudar aquela constante de dissociação de afinidade que a gente viu lá na análise de Scatcher, né? Então, agora, se for, por exemplo, esse ligante, essa substância, ela liga-se nesse mesmo sítio de ligação da endógena, que é a acetilcolina, mas ela não promove a abertura do canal. Então, ela é um antagonista, tá certo? Agora, eu tenho um antagonista não competitivo, porque ele se liga a uma outra porção do receptor que não é o mesmo sítio de ligação da acetilcolina, ou seja, eles não vão competir pelo mesmo sítio de ligação, mas ele também vai fechar. E aqui eu tenho um antagonista não competitivo que bloqueia de forma alostérica esse canal. É como se eu colocasse uma segunda portinha ali, tá? Agora vamos estudar os receptores metabotrópicos. Metabotrópicos vêm de metabolismo, tá? Então, eles são responsáveis pela transmissão sináptica indireta. Nos receptores ionotrópicos, eu tenho uma transmissão sináptica direta, tá? Então, por que é indireta? Porque precisa de um segundo mensageiro para desenvolver a sua ação. Envolve várias moléculas diferentes. Eu tenho duas famílias principais, que são os receptores acoplados à proteína G e os receptores ligados às enzimas, e os principais são os RTKs, ou receptores tirosina quinases, ou tirosina sinases. O português mais correto é o tirosina sinase, tá? O receptor acoplado à proteína G necessita de uma proteína G para ativar outras proteínas, mas às vezes a própria proteína G é o segundo mensageiro, tá? A proteína, o receptor ligado à tirosina sinase, eles são, além de serem receptores transmembranas, eles também são enzimas. Então, veja só, esse receptor, ele tem um sítio catalítico, porque toda enzima tem um sítio catalítico, né? E ele também tem um sítio catalítico, fica na parte interna ou na face interna da membrana, enquanto o sítio de ligação para o ligante, para, por exemplo, o neurotransmissor, fica na face externa.
tá? Um exemplo é o receptor de insulina e também do hormônio do crescimento. Então, por exemplo, aqui é isso que eu falei. O receptor tirosina sinase, ele tem um sítio de ligação aqui na face externa e tem um sítio catalítico. Só que esse sítio catalítico, ele só vai ser ativado com a presença do ligante, tá certo? A gente tem outros receptores enzimáticos. Por exemplo, eu tenho um receptor guanilil ciclase. Então, o ANP é uma substância, é um peptídeo, hormônio, né? O peptídeo natriurético atrial, é um peptídeo produzido pelos átrios que regula também ali a nossa secreção urinária, por exemplo, tá? Então, quando ele liga-se ao seu receptor, que é um receptor guanilil ciclase, essa guanilil ciclase a gente já comentou dela nessa própria aula, ela vai catalisar a formação do GMP cíclico, que nesse caso é o segundo mensageiro, tá? Aqui eu tenho um receptor serina treonina quinase. O que que é isso? Olha, serina e treonina são aminoácidos. Então, o sítio de ligação aqui, no caso catalítico, vai ser um resíduo de serina ou de treonina. Por exemplo, isso ocorre para o TGF-beta. TGF-beta, do inglês, é Growth Factor Transformation tipo beta. Então, o fator transformante beta, tá certo? Ele ativa várias células. Quando eu tenho a ligação desse receptor, ele tem uma cascata e aqui vai surgir, vai catalisar a formação de produto. Percebam que isso é ATP dependente, tá? Formando aqui essa molécula sinalizadora que vai agir lá no núcleo. Então, a ação do TGF-beta é indireta. Não é o próprio TGF-beta que age na célula. Ele age mediante segundo mensageiro. A mesma coisa aqui. O ANP, o peptídeo natriurético atrial, ele age no seu receptor, mas ele restringe-se à face externa da membrana. Só que os processos químicos que têm que acontecer nessas células são intracelulares. Então, o segundo mensageiro é que é responsável por essa resposta. Aqui, por exemplo, o receptor para insulina e o receptor para hormônio do crescimento são todos tirosina sinase, tá? Então, a sinase aqui, ela vai induzir o inositol trifosfato, aqui vai originar outros segundos mensageiros que podem, inclusive, agir a nível de núcleo. Então, por exemplo, o hormônio do crescimento vai induzir o quê? O crescimento. Para o crescimento, eu preciso ter o quê? Síntese proteica. Então, o segundo mensageiro aqui dessa cascata do hormônio do crescimento tem que ser agir a nível de núcleo. Então, esse receptor, então, é a ação indireta. Por isso que os receptores metabotrópicos, eles são de ação, né, indireta, porque eles agem através do segundo mensageiro. O segundo mensageiro é que vai ter a ação aqui intracelular. Então, os receptores acoplados à proteína G correspondem, né, a grande maioria dos metabotrópicos, tá? Existem vários tipos, a gente vai estudar quais. São uma grande família de receptores de membrana plasmática que compartilham uma estrutura e um método de sinalização comuns, tá? Os GPCR são heterogêneos e se ligam a diversos tipos de ligantes, tá? Então, eles são bem variados, tá? Exemplos de ligantes: hormônios, fatores de crescimento, moléculas olfatórias, pigmentos visuais e neurotransmissores, tá? Então, aqui é o mecanismo geral dos receptores acoplados à proteína G. Então, eu tenho aqui a ligação. Então, esse receptor, ele é acoplado à proteína G, que significa dizer que eu tenho a proteína G acoplada a essa outra proteína receptora, tá? Que fica na face interna. Quando eu tenho a ligação do ligante com o seu receptor, o seu sítio de ligação, ele ativa essa proteína G. Essa proteína G, percebam que ele é dependente de GTP. Então, ela é dependente de energia, tá? Então, há um consumo de energia aqui, certo? E aí, essa proteína vai ativar. Essa proteína G, ela tem 3 subunidades: subunidade alfa, subunidade beta e subunidade gama, tá? Então, as duas, né? As duas podem ligar e mudarem um comportamento do efetor, tá? E aqui o efetor vai depender aí, tem uma variedade de efetores ou segundos mensageiros, tá? Depois, essa alfa subunidade, aqui depois que eu tenho a D, né?
o estado volta para o repouso, essas subunidades voltam a se acoplar ao receptor. Aqui é a mesma coisa, só que está no português, né? Eu devia até ter tirado aquele outro slide, mas está bem didático aqui a explicação do mecanismo do receptor acoplado à proteína G. E nós temos vários tipos de proteína G. Nós temos proteína G do tipo S, proteína G do tipo I e proteína G do tipo GQ ou G11. S vem do inglês estímulo, né? De estimular. Então, os receptores acoplados à proteína G, que tem a subunidade alfa GS, estimulam uma enzima chamada adenilato ciclase. Adenilato vem de adenina, né, daquele nucleotídeo. Ciclase, a gente já sabe que é uma enzima que cicla um nucleotídeo. Então, se essa subunidade ativa ou estimula a adenilato ciclase, vai produzir AMP cíclico. Nesse caso, o AMP cíclico é que é o segundo mensageiro, tá certo? Então, um ligante, um neurotransmissor, um hormônio, fator de crescimento, que ele tem um receptor acoplado a uma proteína GS, ele vai estimular uma célula. Agora, se ele tem um receptor acoplado à proteína GI, ele vai inibir essa célula. Por quê? Essa GI, ela vai inibir a adenilato ciclase, reduzindo assim o AMP cíclico. O que é o segundo mensageiro? O primeiro mensageiro é o neurotransmissor, é o hormônio que vai agir a nível externo de membrana. Para que eu tenha ação, a resposta celular, eu tenho que ter o segundo mensageiro. Se eu reduzo a quantidade de segundo mensageiro, eu vou reduzir a resposta celular. Então, eu vou inibir a ação dessa célula. A GQ ou G11, ela tem um mecanismo de ação diferente, porque não é a adenilato ciclase aqui, é a enzima. É a fosfolipase C que vai clivar o inositol bifosfato em inositol trifosfato e diacilglicerol. Então, nós temos dois segundos mensageiros aqui, o inositol trifosfato e o diacilglicerol. Tá? E cada um deles vai ter uma ação diferente, tá? Só que a proteína G ativada, ela pode inclusive abrir um canal iônico. Olha que interessante. A gente viu lá nos receptores ionotrópicos que o receptor é o próprio canal iônico. Então, essa transmissão ela é rápida. Ela vai desencadear a abertura rápida do canal, potencial de ação rápido. Se, por exemplo, o neurotransmissor ele age através de um receptor metabotrópico, que é acoplado à proteína G, a proteína G ativada pode induzir uma outra proteína transmembrana, que é um canal iônico a se abrir. Então, isso é de forma indireta. Então, por isso que a sinalização, a transdução de sinal ionotrópico é mais rápido do que a sinalização, do que a transdução de sinal por um receptor metabotrópico, tá? Aqui é a transdução, né, um exemplo bem bacana, né, de uma transdução de sinal e amplificação por uma uma proteína G, receptor acoplado à proteína G, acoplada a uma adenilato ciclase. Então, a proteína G ativada vai ativar essa adenilato ciclase, produzindo AMP cíclico. O AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A, que vai fosforilar várias enzimas. Toda enzima fosforilada é ativa, então vai gerar múltiplos produtos celulares, múltiplas respostas, tá? Aqui é uma proteína G acoplada, então, a uma fosfolipase C, levando que a formação de dois segundos mensageiros, diacilglicerol e inositol trifosfato. Isso aqui acontece, por exemplo, nas células musculares, tá? Então, a célula, nesse caso, ela armazena cálcio dentro do retículo endoplasmático. Esse inositol trifosfato vai induzir a abertura desses canais de cálcio aqui, desse retículo endoplasmático, permitindo a saída desse cálcio para o citoplasma. O cálcio, nesse caso, também vai agir como um segundo mensageiro, porque ele vai induzir uma resposta celular, tá? E da mesma forma, a proteína C, proteína quinase C ativada, vai fosforilar uma proteína que também vai dar uma resposta, tá certo? Aqui é um exemplo da ação da adrenalina, que é um neurotransmissor, um hormônio, que
age via receptor beta. Nós temos dois tipos de receptores adrenérgicos, alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos. Aqui é o receptor tipo beta. Então, a adrenalina ela vai se ligar ao seu receptor tipo beta, vai ativar a proteína G. Essa proteína G ela está acoplada a uma adenilato ciclase ou adenilil ciclase, é a mesma coisa. Então, ela vai aumentar a produção de AMP cíclico, ou seja, o AMP cíclico é o segundo mensageiro. O AMP cíclico, por sua vez, vai ativar a proteína sinase A, que vai fosforilar várias outras proteínas celulares. Então, quem que é o primeiro mensageiro nesse caso? A adrenalina. Quem que é o receptor? Receptor beta-adrenérgico acoplado à proteína G. E veja só, essa proteína G aqui é do tipo S. Tá? Se é uma proteína G do tipo S, ela vai estimular, vai induzir a ativação da adenilato ciclase, tá? Quem é o segundo mensageiro nessa transdução de sinal? A AMP5, tá? Aqui são vários exemplos, né? Que eu tenho o primeiro mensageiro noradrenalina, acetilcolina e histamina, e o sistema acoplar, né? Sistema segundo mensageiro AMP cíclico. Aqui a acetilcolina eu dei o exemplo da acetilcolina nessa aula para o receptor nicotínico, mas eu falei que ela tem outros receptores, e aqui é o receptor muscarínico. Então, percebam que a ação da acetilcolina é o mesmo neurotransmissor. Pode dar respostas diferentes. Rodrigo, mas como que eu vou saber qual é a resposta celular? Você tem que saber primeiro qual é o neurotransmissor. Nesse caso, a gente já sabe, é acetilcolina. Primeiro, depois eu tenho que saber qual é o receptor. É o receptor do tipo nicotínico ou o receptor do tipo muscarínico? E a gente ainda tem subtipos, tá? De nicotínicos e subtipos de muscarínicos. Então, lá no exemplo anterior que eu tinha dado, era um receptor nicotínico que é um canal iônico. Então, é do tipo ionotrópico. Aqui não. Aqui é um receptor acoplado à proteína GQ. Essa GQ a gente viu que ela é acoplada também ao sistema da enzima fosfolipase sinase, né? C, fosfolipase C, perdão, que vai induzir a produção de inositol trifosfato e de acilglicerol, que são segundos mensageiros. Então percebam que o mesmo neurotransmissor ele pode agir em vários receptores e receptores do tipo diferentes, ionotrópicos ou metabotrópicos. E qual vai ser a resposta? Vai depender então do neurotransmissor, do receptor e da célula. Porque a célula pode expressar proteínas diferentes. A célula muscular expressa proteínas diferentes de uma célula glandular, por exemplo. Então, a ação celular vai depender desse receptor, vai depender do segundo mensageiro, se vai ser, por exemplo, AMP cíclico ou se vai ser, por exemplo, de acilglicerol. E vai depender da maquinaria dessa célula, tá? Então, aqui estão as principais diferenças que eu já falei ao longo da aula, mas que aqui estão resumidas, e as referências aqui que foram utilizadas para a construção e elaboração dessa aula. Então, irei encerrar aqui a nossa aula assíncrona, tá? Espero que vocês tenham feito aí, farão um bom proveito da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.